Você já viveu isso? Um dia você vai lá e faz uma terapia. Daí na semana seguinte, você escuta uma vizinha falar de uma coisa que ela fez que foi sensacional, e você vai lá e faz. Aí na outra semana, você vê no feed de notícias uma propaganda de um curso que você achou sensacional, um curso espiritual. Você vai lá e compra o curso. E aí, você tem alguma dor, alguma dificuldade, algum problema, algum sofrimento acontecendo, e você deu tiro para vários lugares, mas não vê essa dor ou esse problema se resolvendo. E no final você acaba cansada e perdida e parece que nada está funcionando. Esse vídeo é para você, se você já viveu essa situação. Eu, Giane, já acompanhei, já vivi isso na prática, na minha pele, e também já acompanhei muitas mulheres que passaram por isso. Eu quero trazer para você o erro principal que uma mulher sobrecarregada faz quando ela está buscando o autoconhecimento, por que que isso acontece e principalmente como que a gente sai desse lugar, como que a gente consegue então ter um autoconhecimento com clareza, com efetividade, ter um trabalho terapêutico que realmente traz transformações para a vida da gente. Antes de começar, quero relembrar quem estou, Giane, professora de autoconhecimento, metafísica, adoro estudar espiritualidade ecumênica, sou apaixonada por terapias holísticas e eu acredito que nós somos uma consciência espiritual que está aqui na matéria, desenvolvendo uma série de aprendizados, utilizando esse corpo físico, utilizando uma mente, utilizando emoções, padrões que a gente trouxe de vários lugares para poder evoluir na Terra. E quanto mais a gente se apropria do estado de consciência, desse lugar de estar conectado com o nosso ser, com a nossa essência divina, mais a gente consegue caminhar, trilhar esses aprendizados com plenitude, com tranquilidade, com paz. Nossa vida nunca vai deixar de ter problemas. A diferença é o quanto a gente identifica eles como dores, como sofrimento ou como oportunidades de grandes mudanças, grandes aprendizados, desenvolver virtudes, entender o que está por trás de cada pedrinha que aparece no nosso caminho. E hoje eu vou falar com vocês, então, primeiro sobre esse grande erro. E o grande erro é buscar em quantidade um monte de técnicas diferentes sem ter certeza daquela que ressoa com você. Você fica pulando de técnica em técnica, mas sem ter clareza e sem saber qual é de fato aquela que vai funcionar para você. Eu estava conversando essa semana com uma aluna e amiga minha também, e ela estava falando que nesse momento ela está passando por uma sensação de um novo despertar da consciência. Já tem muitos anos, já tem acho que uns 6 ou 7 anos que ela já passou pelo processo do despertar espiritual, que ela já entendeu que nós não somos apenas um corpo físico, que nós temos a espiritualidade regendo tudo que acontece, que o mundo invisível é 99% do que existe. Então ela trilhou aí o Theta Healing, fez vários cursos e foi assim que eu a conheci. E ela ama e utiliza terapias holísticas de diferentes formas: mesa radiônica, constelação familiar, curso de 21 dias de abundância e não sei o que. Ela é dessas que faz um monte de coisas. Mas ela percebeu que ela, dentro da profissão dela, que ela não é terapeuta, ela estava entrando num lugar de não encontrar mais propósito ou alegria de viver naquilo que ela faz. É como se a atividade principal dela e a profissão dela não estivesse dando para ela essa realização. Como se a vida não tivesse mais dando muito sentido. E ela me mandou uma mensagem e falou: Giane, eu estou procurando um propósito. Parece que não está fazendo sentido mais essa vida que eu estou levando. E ela é jovem, ela tem 28 anos. Então ela falou: parece que agora tem alguma coisa me trazendo um desconforto, eu não sei o que que é. Eu não sei se eu tenho que terminar o meu casamento, ou se eu tenho que procurar outro emprego, ou procurar outra profissão, e eu tô aqui. E aí ela me falou a quantidade de coisas que ela estava fazendo. Ela estava fazendo afirmações, para cuidar dos pensamentos dela, porque ela disse que a mente dela estava muito agitada, então ela estava com excesso de pensamento. Meditações todos os dias,
orações voltadas em práticas religiosas, sendo que ela nunca foi uma pessoa praticante de religião, mas que de repente resolveu começar a praticar porque disseram para ela que ia ser bom para ela se ela começasse a rezar. Aí fez uma sessão de constelação, aí comprou um curso para aprender uma outra técnica, e enfim, nem lembro mais tanto de coisa que ela falou que ela estava fazendo. E aí eu falei, gente, mas calma, por que você está fazendo tanta coisa que não tem nada a ver com entender o vazio que está dentro de você? O vazio que está dentro de você, ele precisa ser lido e interpretado e dado nome, entendido, né, integrado, né? E por que você está correndo atrás de outras soluções que não tem nada a ver com enxergar esse vazio? Não sei, porque eu não sei o que buscar, porque eu estou buscando em algum lugar encontrar essa solução para esse desconforto que eu tenho, né? E aí eu direcionei ela e falei: olha, eu entendo que eu já te conheço, conheço teu perfil. Você, por exemplo, é uma pessoa que tem uma forte adesão com o Theta Healing e também com a liberação psicossomática. Por que não olhar, então, a partir dessa lente, que é a técnica que você já conhece, que já funciona, que você já teve resultados sólidos na tua vida? Por que você não foi para elas? Para tentar olhar para esse vazio, sentir ele, perceber ele em você, buscar fazer leituras intuitivas de qual é a sua missão de alma. Até indiquei para ela uma imersão que vai acontecer de uma colega professora de Theta Healing, que vai fazer justamente sobre propósito de vida, sobre missão de alma. Falei, você tá correndo atrás de várias coisas, mas nenhuma delas é relacionada ao que você precisa nesse momento. E eu tô contando isso porque, na verdade, assim, isso foi uma coisa bem recente. Mas eu já passei por isso em diversos outros momentos da minha vida. Eu percebo, por exemplo, as pessoas às vezes buscando um atendimento de mesa radiônica. Ah, eu quero que faz uma mesa radiônica, mesa quântica, radiestesia, qualquer tipo de mesa, porque tem centenas de mesas, né? Canalizadas aí acontecendo, que são maravilhosas, grande contribuição. Mas aí a pessoa faz a mesa e joga lá e fala: ah, agora a espiritualidade vai resolver a minha vida inteira, não tem que fazer mais nada. Really? Gente, a espiritualidade é um ponto. Nós somos um ser físico, mental, emocional e espiritual. Isso tudo compõe o que a gente chama do nosso campo eletromagnético, da nossa energia como um todo, do que nós somos em termos energéticos. Em termos energéticos, nós somos a soma desses quatro. Se eu ficar só olhando para o espiritual e não olhar para o resto, a minha vida não vai se transformar. Eu tenho uma cliente uma vez que me procurou para fazer uma sessão com ela para ajudar ela a parar de fumar. E foi muito engraçado, porque ela fez uma sessão e ela queria que nessa única sessão a gente passasse por todos os pontos e ela saísse 100% sem vontade de fumar. E eu sempre falo que cada pessoa ela é única. Pode ser que sim, em uma sessão a gente libere tudo que for necessário. E pode ser que precise de mais, não tem como eu prever. Por isso que eu não gosto também de fazer pacote de atendimento. Porque tem gente que resolve com uma sessão, tem gente que você precisa de mais. Mas principalmente, eu quero trazer o ponto sobre você procurar uma terapia e você achar que o que você vai viver ali vai ser um milagre que vai mudar completamente a sua vida e não tem nada que você precise fazer. Ela veio me procurar, a gente fez uma sessão, foi uma sessão realmente muito profunda, mas eu trouxe junto para ela algumas indicações de hábitos, de comportamentos que ela precisava aplicar na vida dela para ajudar essa remoção do cigarro. Por quê? Porque em nível terapêutico, a gente vai lá e trabalha, por exemplo, as emoções somatizadas, que aí mexe emocional e físico, a gente trabalha as crenças subconscientes, né, em nível da nossa mente. A gente trabalha karmas, pactos, questões espirituais. A gente pode entrar em todas as áreas dentro de uma sessão de atendimento, dependendo da modalidade do terapeuta, dependendo do terapeuta, né? Mas posso entrar. Eu, por exemplo, entro, gosto de entrar em tudo. Mas se você não tiver consciência de que existe uma transformação na sua rotina que você precisa começar a ancorar, não existe milagre, gente.
Não adianta você vir para mim e falar assim, Jana, eu quero parar de fumar. E você vai lá e todos os dias, e aí você sabe que o teu gatilho de vontade do cigarro é o café. Aí você vai todos os dias e mantém o mesmo hábito de tomar um cafezinho naquele horário, daquele lugar, daquele jeito, que já te dá o gatilho, que já te força. É quase como se fosse um esforço gigantesco conseguir não fumar diante da situação que você se coloca. Ou a pessoa que fala assim, não, eu quero parar de beber álcool. Aí fica assim, numa rotina intensa de ir em baladas ou ambientes que te trazem o álcool aqui na tua cara, pra você ficar cheirando, olhando e com a boca salivando, né? Quando você se propõe a fazer uma transformação, todas as mudanças em nível mental, emocional, espiritual, até físico, energético que a gente faz, elas facilitam para que o teu comportamento seja leve. Então você vai ver que muito mais fácil vai ser você ancorar o não, não aceito essa bebida. Não, tô tranquila sem fumar. Só que também você fica se expondo a lugares onde você vai ser incitado a consumir aquilo. Poxa vida, né? Você também tá. Espera um pouquinho, dá um tempo. Espera uma semana, 2 semanas, disso tudo tá integrado, disso já ter se tornado um hábito, né? Existe a fala de que levam 21 dias para o teu cérebro adquirir uma capacidade nova, um hábito novo, e a partir dali ele entender aquilo como uma realidade. Então, custa por 21 dias você observar quais os momentos da sua rotina em que você tinha mais desejo de fumar e você dá uma mudança na tua vida, muda o que você fazia de hábito para te facilitar, para não ser tão penoso, né? Enfim, mas voltando à questão principal, o erro é você ficar primeiro se jogando em um monte de técnica e cada hora você procura uma coisa diferente que não vai fazer sentido, que não tem a ver com o que você precisa. Autoconhecimento não é coleção, é integração, é você encontrar ferramenta física, mental, emocional e espiritual que faz sentido para você com o seu perfil, que ressoa com você, que funciona e seguir nela. E não também delegar para o terapeuta a obrigação de fazer com que a sua vida se transforme. Poxa, tem uma parte do terapeuta conseguir fazer o trabalho bem feito, mas também tem a tua contrapartida de trazer as contribuições de mudança na tua vida, né? Não adianta você vir procurar, porque eu tô querendo fazer o divórcio energético com aquele relacionamento, porque eu não paro de pensar no cara, porque eu não consigo esquecer ele. Aí você continua indo frequentar os mesmos lugares que você vai ver o cara todos os dias, né? Você tem que ter a tua contrapartida, tá? Bom, mas voltando um pouco à questão do erro de você buscar diferentes técnicas. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse problema ele acontece porque hoje em dia a gente tem, gente, mais de 200 terapias, só das holísticas aí espalhadas no mundo, que eu cataloguei rapidamente das que eu conheço, que eu já fiz. É muita coisa, é muita opção. E cada terapeuta vende a técnica dele como aquela que resolve o teu problema. Por quê? Porque ela provavelmente resolveu o problema da vida dele e das pessoas que ele atendeu. E não quer dizer que quando alguém está te vendendo ou falando de uma técnica com essa paixão e como se a técnica dele realmente fosse a que soluciona tudo, não quer dizer que não seja verdade. Mas você tem que lembrar que nós somos seres humanos diferentes, nós somos pessoas únicas. E muitas vezes o que funciona para mim não funciona para o outro. Vou dar um exemplo prático, né? Access Consciousness. Gente, barras de Access, eu fiz o curso, me tornei terapeuta, atuei, recebi, mas honestamente, quase não fez cócega para mim. Eu não me sinto assim compelida a me autoatender ou a buscar essa terapia. Por quê? Não sei dizer, mas para mim parece que não mudou muito a minha vida. Agora, eu tenho colegas que amam barras, que falam que a vida transforma completamente com barras, que tudo que eles precisam é a barra de Access. A barra de Access não é o errado ou o certo. A barra de Access é uma ferramenta. Nós somos seres individuais, seres únicos, que pode ser que aquela ferramenta funcione para mim, para o outro, mas não funcione para mim.
Justamente por isso que tem tanta ferramenta, justamente por isso que tem tanta técnica. Tem técnica que funciona para um e não vai funcionar para o outro, tá? Bom, então eu quero só mostrar para vocês terem uma noção de como é algumas terapias aqui que eu levantei. Calma que meu mouse não está querendo andar. Aí, algumas terapias que eu levantei aqui para dar um exemplo para vocês mais prático ainda sobre essa confusão de várias terapias que existe. Então, aqui eu coloquei uma breve amostra de algumas terapias, aleatoriamente, coloquei aqui, sei lá, 20, 30, né? Lembrando que eu tô falando que tem mais de 200, tá? Então, imagina que você tá passando por um problema. Vamos supor que você quer emagrecer e não consegue, ou que você quer parar de fumar, ou beber bebida alcoólica, ou que você tá num relacionamento que você não consegue desapegar. Aí você vai lá e fala: Não, eu vou fazer um ho'oponopono para esse cara, para eu conseguir esquecer dele, ou para o cigarro, ou para o álcool. Ah, eu vou pedir para alguém ler meu registro akáshico, porque eu quero ver se de repente eu tenho algum karma de vida passada que me impede de sair desse lugar. Ah, eu vou começar a fazer reiki todo dia para melhorar os meus chakras, para me fazer ficar com mais equilíbrio. Ah, eu também vou pedir uma sessão de terapia multidimensional que vai lá trabalhar esses registros akáshicos, os karmas, as vidas passadas, e aí vai resolver a minha vida. Ah, eu também vou tomar um floral, porque tem um floral específico para trabalhar as questões de quebra de vícios e de hábitos. Então, eu vou tomar um floral. E eu também vou começar a fazer um grabovoi, o grabovoi específico, e ficar mantrando os grabovóis para decorar isso daí. Ah, eu também vou fazer uma mesa quântica, porque daí ela vai conseguir limpar tudo que precisa limpar e trazer todo o encaminhamento espiritual. E enquanto isso, eu vou colocar alguns sons binaurais para ficar escutando durante o dia, que também vão me aproximar disso tudo. Beleza. Pergunto: isso tudo que você está fazendo é bom? É. Funciona? Funciona. Você está trabalhando só em quê? Em nível espiritual, com terapias energéticas. Quem é você? Você não é um ser emocional, mental e físico ao mesmo tempo? Fazer isso daqui ajuda? Ajuda? Resolve? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Se você tiver emoções somatizadas no seu corpo, por exemplo, e não fizer um EFT, uma psicossomática, ou ir lá fazer alguma prática de liberação do nervo vago, se você não fizer alguma coisa emocional, só o energético não vai resolver. Se você não colocar a tua mente para também ser liberada, seja com, sei lá, uma PNL, seja com você fazer algum trabalho de psicologia ou journaling, enfim, vai depender do teu caso, né? Mas se você não fizer um trabalho no campo mental também, não vai mexer. E em mental, eu trago também o comportamento, a mudança de comportamento, a mudança de hábitos da tua rotina. Se você não trouxer para a matéria, para o físico, ancorar essa sua mudança, ancorar essa sua transformação, você vai estar fazendo algo que vai ser muita contribuição no nível energético, em nível espiritual, mas pode ser que ainda você não consiga ver a materialização disso acontecendo. Porque você fez uma liberação de repente em nível subconsciente, você fez alguma liberação em nível karmático, mas você não aplicou isso para o planeta Terra. Não adianta nada. Você, como alma, teve curas que aconteceram, mas com a tua vivência desse momento presente aqui na Terra, você não mexeu. Entende? Então, quando a gente quer sustentar uma mudança, uma transformação, quando a gente quer liberar um problema da nossa vida, a gente tem que atuar em todas as áreas, né? Vou dar o exemplo do emagrecimento. Emagrecimento é um tema bem fácil de falar também. Ah, então tá bom, eu quero emagrecer, então eu vou lá e vou começar a fazer exercício físico, tá, tá, tá. E continua comendo McDonald's no almoço e no jantar todos os dias. Pergunto, vai emagrecer? Vai. O tanto que você gostaria? Provavelmente não. Ou pode ser que você até emagreça, mas comprometa a saúde do teu corpo físico.
Comece a ter doenças porque você não está se alimentando adequadamente. Entende que é um conjunto de coisas? Não é simplesmente uma técnica isolada ou um movimento isolado que faz você conseguir ter os resultados que você precisa? E é isso que eu estou trazendo aqui para você. Isso aqui é só uma amostrinha de algumas coisas que eu coloquei, né? Que vai entrar no físico, que vai entrar no trabalho mental, que vai trabalhar no emocional, que vai mexer com o espiritual, né? Tem a parte das teorias também, daquilo que você vai buscar de leitura, daquilo que complementa a tua vida, enfim. Você precisa parar de gastar dinheiro e gastar tempo em um monte de coisa que às vezes tenha inclusive a mesma finalidade. E começar a entender e colocar um mapa na tua cabeça, né, para formar um mapa de como você funciona. Como que você faz esse mapa? Vamos lá. Você precisa parar de ficar buscando técnicas desconexas ou técnicas que têm a mesma serventia, a mesma finalidade, e tem que começar a olhar e perceber dentro de tudo que você já fez até hoje. O que te nutre? Qual terapia você já percebeu que funciona, que funcionou para você? Beleza. Tenta entender em que níveis ela trabalha. Trabalha em nível físico, mental, emocional, espiritual? Aonde que ela pega e aonde que ela não pega? Segundo ponto, vai para cada um desses níveis e busca fazer, em vez de 6 terapias desconexas, 2 ou 3 ações terapêuticas que vão se complementar. Porque um mapa claro vale muito mais que uma prateleira cheia de dezenas de técnicas soltas. E segunda pergunta, né? Além de observar qual prática te nutre e conseguir chegar nesse lugar de ter práticas para cada aspecto do teu ser, o que você consegue integrar na tua rotina de forma leve, de transformação para ancorar tudo que você está fazendo de prática terapêutica? Porque somente receber atendimento terapêutico e não trazer para a rotina, não trazer na prática, não gera as transformações que você precisa, tá? Então, essas são as duas grandes perguntas que você tem que fazer. Como eu funciono? Qual é o meu perfil? Quais as terapias que se adequam para o meu perfil? E se eu estou abordando as 4 áreas da minha vida? E segundo, o que eu tenho que fazer de práticas, de mudanças reais no meu comportamento, microações que sejam, para ancorar o que eu estou trabalhando em nível terapêutico? Quando você consegue juntar isso, você de fato vai ver as transformações acontecendo na tua vida. Porque não é sobre ter mais técnicas, fazer mais coisas. É sobre fazer algo que te faz, que funciona para você com consistência, de forma completa, de forma ampla. Ok? E claro que se você tiver interesse, que eu faça esse processo de te ajudar a montar esse mapa, de te ajudar a trazer as rotinas e fazer toda essa investigação sobre você e sobre quais terapias vão realmente funcionar para você, eu estou nesse momento com o protocolo protagonista de si, com as aplicações abertas. Eu estou chamando 5 mulheres para fazerem parte da turma pioneira desse trabalho. As inscrições vão até dia 19 de outubro. E ali em 19 de outubro eu vou encerrar as inscrições e abrir quem foram as 5 pioneiras escolhidas para começar um trabalho em novembro. No mês de novembro de 2025, eu vou colocar 5 mulheres para receberem o mapa, para fazerem todas as mudanças e transformações que precisam, escolhendo um tema que escolher. Ah, nesse momento eu quero emagrecer, ou eu tô com um problema de propósito de vida, ou qual seja a tua dor. A gente vai montar juntos um mapa da sua transformação para você entender como você funciona, para você conseguir sair desse lugar de ficar fazendo um monte de coisa e nada funcionar, para realmente montar algo que vai ser alinhado com você, com a tua verdade, com a tua essência, para de fato você ver uma mudança do seu ser. Se você tiver interesse, as aplicações para seleção que eu vou fazer dessas 5 pessoas estão aqui na descrição desse vídeo.
E a gente se vê num próximo vídeo e é um prazer estar fazendo parte da sua jornada. Gratidão pela escuta e até a próxima.